Pronto, boa tarde a todos, a todas, aqui nesse nosso segundo encontro da oficina literária Stefan Zweig para Todos. A ideia é realmente mostrar o quão prolífico e quão, é, em quantas áreas esse Stefan Zweig jogou na sua vida. Temos vários tipos vários gêneros aqui. Nós começamos semana passada com a autobiografia O Mundo de Ontem. Hoje temos o, a novela Amok, que vai ser o objeto desse nosso encontro de hoje. Nós vamos ter esse ano 6 oficinas. Geralmente vai ser no último sábado do mês, então, para vocês se programarem, nós vamos avisar todos vocês, como fizemos agora. E as oficinas, as gravações ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, essa oficina literária, Stefan Zweig, ela integra a programação cultural da Casa Stefan Zweig, esse ano, e essa especificamente foi contemplada na chamada pública 02 de 2025, são linhas livres, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com realização do Governo Federal e do Ministério da Cultura, apoio da Prefeitura de Petrópolis e recursos do Fundo Municipal de Cultura. Sem esquecer também os nossos patrocinadores da Lei Rouanet, porque sem eles a gente não faria nada disso, do nosso amplo leque de ofertas culturais que ultrapassam essa oficina digital. Nós fazemos sempre concertos, palestras, cineclube, a lei da visitação normal e principalmente o programa de visitação escolar. E agradecer mais uma vez o apoio de toda a equipe da casa e da nossa diretoria, que incansavelmente tem apoiado o nosso projeto, que já tem quase 15 anos. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui, muitas caras já conhecidas da última vez, e passo a palavra, sem mais delongas, ao nosso convidado de hoje, que é o Giovanni Souza Melo Júnior, professor doutor, fez o doutorado sobre um tema de Stefan Zweig, que ele vai explicar já já. Atualmente está no pós-doutorado na USP, termina no final desse ano. E ele é também orientador de alguns de vocês aqui. E é uma pessoa que tem sido colaborador e muito intensamente desde 2021, desde a pandemia. Nós fundamos naquela época um grupo de estudos Stefan Zweig. De lá para cá, muito por iniciativa dele, fizemos um livro e agora voltamos com esse projeto de oficina. Muito obrigada, Giovanni. Talvez você possa, antes de mais nada, falar um pouco mais sobre você, o que te qualifica a falar de Stefan Zweig, e passo a palavra totalmente para você. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde a todos e todas. Acho que, antes de mais nada, ressaltar que a Cristina ela é sempre muito gentil com suas palavras, né? Muito obrigado, Cristina. Eu gostaria de agradecer à Casa Stefan Zweig, especialmente a Cristina, por esse convite, né? Que muito me honra. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Como ela disse, tem alguns orientandos de iniciação científica aqui da UF, né, que eu desde já agradeço e cumprimento por conseguirem estar presentes. É uma honra estar aqui compartilhando também esse espaço com a Graça, né, professora da Rural do Rio de Janeiro, quem eu tive a honra também de participar de uma banca sobre o feminino em Stefan Zweig há pouco tempo, né? Obrigado pela participação. A partir de todos esses, né, eu cumprimento os demais. Muito obrigado pela presença. É sempre muito rico poder estar num lugar como esse, que é um lugar de partilha, de aprendizado, né, de forma coletiva, especialmente sobre Stefan Zweig, que, como a Cristina disse muito bem, né, na semana passada e também hoje ela ressaltou, que o Zweig ele é um desses poucos autores que parece que não se esgota a potência que nos faz reunir, né, ainda hoje, quase 100 anos após sua morte, para falar sobre sua vida, sobre sua obra, né, isso ainda nos mobiliza, isso ainda nos move, né. Bom, agradecimentos então à parte, né, tendo sido feita essa primeira parte, falando um pouco sobre a minha trajetória, antes de chegarmos à apresentação propriamente dita. Eu fiz psicologia na PUC Minas Gerais e depois eu fiz a licenciatura, mestrado, doutorado em letras na Universidade Federal de Uberlândia, na universidade que hoje eu trabalho, aqui no Triângulo Mineiro,
O mestrado e o doutorado eu fiz sobre Stefan Zweig, né? A minha orientadora foi a professora Kênia Pereira, quem eu deixo aqui registrar também meus agradecimentos. No mestrado, sendo que no mestrado eu fui fisgado pela amizade entre Zweig e Freud, né? E aí eu pesquisei as cartas trocadas, né, de 1908 a 1939 entre o escritor e o psicanalista, sobretudo aquelas cartas que versavam sobre a questão do Holocausto, do antissemitismo, sobre a psicanálise e a literatura, né? E aí, ao longo então do trabalho fica muito perceptível como que essa amizade ela se inicia, né? Versando sobre a alta cultura, né? Sobre psicanálise, sobre literatura, sobre surrealismo, né? E esses eram os motes das correspondências e de repente, né? Com a, a ascensão do nazismo, né? Essas cartas que outrora falavam então dessa autocultura, o mote vai ser sempre então a partir de então essa questão do antissemitismo, né? Da guerra, do exílio, né? Isso fica muito perceptível. Já no doutorado, por sua vez, eu fiz um diálogo entre artes, né? Entre cinema e literatura. E ali, então, eu pesquisei, eu analisei o documentário média-metragem do diretor brasileiro Silvio Bach, que inclusive eu deixo aqui também registrado meus agradecimentos, né, que muito me ajudou durante essa trajetória do doutorado com a sua obra. E ao pesquisar, então, né, fazendo esse diálogo um pouco com a autobiografia, a obra do Zweig e esse média-metragem, né, eu fui percebendo como que, por meio do cinema, né, dessa linguagem com suas próprias especificidades, né, diferente, é claro, da literatura e de outras artes, como que me pareceu então que o Bach ele tem como um objetivo, ali, como escopo, atualizar, né, trazer à tona novamente a figura do Stefan Zweig por meio do cinema, e ele faz isso neste caso em específico, por meio de vários depoimentos, né, sobretudo em primeiro plano, né, para dar bastante ênfase naqueles relatos, né, inclusive Alberto Dines é um dos entrevistados, né, dentre outros, o Kugan, dentre outros. E o pós-doc, por sua vez, para fechar esse breve parêntese, atualmente no pós-doc, já quase finalizando, né, meu supervisor é o professor Luiz Kraus, da USP, quem eu também agradeço pela parceria até aqui. No pós-doc eu venho pesquisando a influência da literatura francesa, especialmente Montaigne e Balzac, na literatura de exílio do Stefan Zweig, né, nesse período final de exílio, né, que ele se dedicou sobretudo a esses dois autores, cada qual por seu próprio critério, né? A gente fica mais claro até aqui, né, ao longo da pesquisa, como que Montaigne, para ele toma como um modelo de liberdade espiritual, né, e Balzac, por sua vez, como um modelo de escrita monumental, né, como se portar diante de um mundo e, ao mesmo tempo, criar um mundo por meio de sua literatura, né, ele tem essa coisa megalomaníaca, né, faz toda a divina, a, uma representação da sociedade como um todo, né? E aí, tendo dito isso, então, né, eu acho que agora eu posso apresentar, Cristina, então, né, que está Pode, e liberado. pode também falar mais perto do microfone, se possível, para ficar mais alto. Perfeito, perfeito. Certo, vocês estão vendo e me ouvindo? Sim. Perfeito, porque aí a Sim, partir e de se agora você consegue aumentar esse quadrinho, você consegue aumentar? Se não, deixa, tá bom. sim, Tá bom, não máximo, tá? tá bom. Tá, então aí a partir de agora eu não estou vendo, tá? Só estou vendo a apresentação, então qualquer coisa vocês ficam à vontade para me interromper. Bom, então eu fiz essa apresentação, né? Elaborei essa apresentação sobre a novela Amok, né? Intitulada Alma Humana em Crise, título inclusive sugerido pela Cristina. E eu gostaria de iniciar essa apresentação, pessoal, vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Com a epígrafe que Freud coloca na interpretação dos sonhos, né? Basicamente a obra inaugural da psicanálise, ainda que há livros anteriores, né? Mas esse é basicamente o primeiro livro do qual, né, Freud ele detalha, ele pormenoriza, né, toda a metodologia, né, aquele novo método que ele estava propondo então para estudar a alma humana, né? E aí na epígrafe da interpretação dos sonhos, inclusive a gente pode ver aqui no original, né, em latim,
ele vai colocar que se eu não puder mover os céus, moverei o Aqueronte, né? É uma epígrafe de Virgílio, na Eneida, né? Então, é com essa epígrafe, né, que ele vai iniciar a interpretação dos sonhos, e aí, ao evocar esse rio Aqueronte na citação, né, que é o rio da mitologia grega, que ele separa o mundo dos vivos do submundo, né, do mundo de Hades, uh, fica implícito que o Freud está sugerindo desde então, né, desde praticamente a primeira página do seu livro, a necessidade que nós temos de alcançar uma dimensão mais profunda da vida psíquica, que aí no caso da psicanálise isso vai ser nomeado de inconsciente, né? E para além dessa constatação então inicial, né, na forma de epígrafe, a gente pode lembrar também, né, de uma citação célebre de Freud, na qual ele vai dizer que o eu não é senhor em sua própria casa, né? E aí eu trago isso para o início da nossa conversa, né, para o início da nossa conversação aqui acerca de Zweig e mais especificamente de Amok, porque, a meu ver, fica muito claro na ficção de Zweig e também nas biografias, né? Esse diálogo permanente que ele tem com a psicanálise, né? Não num sentido teórico, né? Não é isso, mas no sentido de como que ele consegue, né? Com uma cuidade psicológica muito grande, inclusive o próprio Freud o elogia por meio da novela 24 Horas na Vida de uma Mulher, especialmente com essa acuidade psicológica muito grande, ele vai conseguir trazer à tona, né, esses conflitos inconscientes por meio da sua literatura, né? Bom, a MOC, então ela foi publicada em 22, né, no jornal austríaco Nova Imprensa Livre, né, que aquela altura era um dos diários mais influentes da Europa Central, né? Ele existiu entre 1864 e 39. E na sua autobiografia, o Zweig, ele descreve então, né, esse jornal, que foi onde a novela primeiro foi impressa, né? Ele compara ele em importância com o The Times, né, do mundo inglês, e o Le Temps do pro francês, né? Dando ideia assim de como que era importante aquele jornal naquela época, né? Inclusive na autobiografia, no início ali, ele detalha muito como ele recebe, né, com muita surpresa e com muito entusiasmo a primeira vez que ele conseguiu publicar, né, nesse jornal, que aquilo, a partir daquele momento, né, o pai e a mãe dele começou até a tratá-lo de outra forma, né, ele meio que ficou adulto a partir daquilo ali, né, ele se tornou outra pessoa, tamanho respeito. Bom, então aí quando a Moca ela é publicada em 22, a gente então fica claro que ela já chega para um público grande, né, porque era um jornal importante, né, de grande circulação. Mas aí tendo dito isso, né, não é isso que vem aqui ao caso, não é isso que tem maior interesse, mas gostaria de deixar claro também então que quando a MOC ela é publicada, isso acontece já por meio desse jornal de grande circulação do mundo austríaco de língua alemã, né? E aí, a MOC, né, se nós iniciarmos aí por essa questão etimológica, né, também, ela é um conceito, né, uma palavra, um vocábulo, que ele é derivado de uma palavra que significa enlouquecer de raiva. E aí essa expressão, então, né, ela designa um estado, uma espécie de arrebatamento violento, né, uma cólera, que tradicionalmente é associada a populações ali do Sudeste Asiático, né, Austronésia, e frequentemente desencadeado por ciúmes, humilhação, honra ferida, né? E aí, como esse título da novela, então, sugere, né, ele vai ser um conceito fundamental para a gente compreender, né, esse desenrolar da trama. Porque ele, desde o título, então, ele já antecipa essa intensidade emocional, né, esse impulso autodestrutivo que vai conduzir as ações, né, do protagonista, como nós vamos ver aqui também brevemente, né? Bom, é interessante mencionar também, né, durante as pesquisas aqui para essa comunicação, me deparei que esse termo, né, AMOC, então, ele também despertou o interesse de outros escritores, né, não foi apenas Zweig que escreveu sobre, ainda que ele tenha sido o primeiro até onde eu vi, né, mas nós também tivemos... Você sabe Oi? botar a câmera para não. Oi? Foi um Bom, participante que entrou e eu já mutei ele. Pode continuar. ok. Fala mais Então, alto aí, o Giovanni. tá bom. Então nós temos também, né, por exemplo, John Brunner, né, que publicou Stand on Zanzibar em 68, que também tem a questão do Amok, e também Jean-Christophe Granger, né, que publicou La Ligne Noire em 2004.
esses dois livros também trabalhando com essa questão dessa loucura, desse arrebatamento típico ali, tipo de regiões dos trópicos, né? Tipo de regiões de calor, né? Comparando essa questão do clima com o temperamento humano, né? É aqui a capa desses livros que eu acabei de citar, né? Bom, um paralelo, né, que eu gostaria de fazer aqui também rapidamente é que então esse termo, né, amok, ele torna-se uma metáfora literária para esses estados de descontrole, obsessão, né, ruptura do limite da razão. E é interessante mencionar aqui, né, ainda que rapidamente, o livro do Michel Foucault, né, História da Loucura, né, na Idade Clássica, no qual ele vai, em pouquíssimas palavras, né, no qual ele vai dizer que como que a loucura ela foi tomada ao longo dos tempos, né? Pelo discurso, né? Pelo discurso, sobretudo, científico, religioso, né? E, em grande medida, inclusive, como que o discurso científico, sobretudo por meio da psiquiatria, né? Em seu início, ele mais fomenta a loucura, né? Do que propriamente como se pretende no discurso, trata, né? Mitiga, etc. Né? E aí a gente tem um exemplo literário que a gente pode citar que problematiza essa questão muito grande, que é o próprio Alienista, né, de Machado de Assis, com Simão Bacamarte. Bom, e aí, essa breve introdução feita também, então, né, sobre a MOC, eu vou fazer um breve sobrevoo sobre o enredo, né, caso alguém não tenha lido nesse meio tempo, para depois que a gente chegar na análise de alguns pontos, então, que me chamaram a atenção, e mais uma vez, vocês podem ficar à vontade para me interromper e chamar a atenção para outros pontos e continuar o debate, né? Bom, então, mas começando pela história agora, né? A narrativa ela tem início, então, a bordo de um navio, né? Que parte ali das Índias Orientais em direção à Europa. E lá nós temos um narrador anônimo, né? Que é muito comum nas obras do Zweig, né? Que esse anonimato de suas obras, seus personagens, né, de vários deles, fomenta essa identificação do leitor, né? Ele pode se colocar naquele lugar ainda mais facilmente. E aí esse narrador anônimo, então, ele observa os passageiros durante essa viagem, né? Muito observador. E aí, em uma noite de insônia, né, que ele sai então para passear, né, no navio durante essa noite, ele se depara com um médico misterioso que pela postura dele, ele parece alguém já atormentado por algum segredo, né? Já chama muita atenção, né? E aí, ao longo de algumas madrugadas, então, no convés, né, de algumas páginas do livro, esse médico ele confessa uma história perturbadora, né, que pouco a pouco conduz, né, a gente percebe que ele está à beira da loucura, né, então já começa essa questão da loucura, né, de tamponamento da razão na obra, né, Zweig já começa a trabalhar isso. E a partir dessa confissão que a narrativa principal começa, né? O médico ele revela que não é apenas um episódio de sua vida, mas uma experiência que transformará completamente a sua existência a partir dali, né? E aqui é outra questão que me chama muita atenção de modo geral na obra ficcional do Zweig, que é esse ambiente confessional, né? Muito interessante que mais para frente na análise eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então a confissão desse médico ela nos leva 7 anos ao passado, né? Que é outra característica também das obras ficcionais do Zweig, né? Que é uma disrupção dessa linearidade, né? Então não é um passado, presente e futuro, mas essa narrativa ela vai e vem, né? Tensionando então o drama, né? Bom, e aí quando ele exerce a sua profissão, exercia a sua profissão em uma remota colônia holandesa nas Índias Orientais, né? Então ele começa narrando o seu passado, né? Quando ele vivia ainda ali na Holanda, né? E depois ele vai para as Índias Orientais representar o governo holandês como médico. E aí ele levava uma vida solitária, né, nas Índias Orientais, monótona, até que ele recebe a visita inesperada de uma elegante e enigmática mulher inglesa, né, casada com um rico comerciante. E aí essa visitante, ela pede que ele realize um aborto em segredo, né? E isso é trabalhado na obra por meio de vários parágrafos, né? Por meio de uma situação muito misteriosa, né? Aqui, obviamente, eu estou resumindo, mas na obra isso é tratado é um diálogo muito misterioso, que tanto o médico quanto essa mulher elegante
estão falando coisas sem falar. É tudo por meio de entrelinhas, né? Você vai percebendo essas questões. E aí o médico, então, ele conclui que essa mulher ela está em gestação, né, que não ultrapassaria mais ou menos 3 meses, só que o seu marido ele estaria ausente havia 5 meses, né? Então começa a ter aí, né, um ar de enigma, né? O que é isso que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha, né? E aí, em troca desse procedimento, então, né, do aborto, ela lhe oferece uma quantia superior ao valor que ele receberia ao longo de toda a sua aposentadoria pelo governo holandês, né? Ou seja, a princípio, parece que é uma situação um tanto quanto objetiva, né? Nós temos aqui uma mulher que está solicitando um aborto, né? Um médico, e a gente tem essa relação ali, então, paciente, profissional, né? Ah, e o código de ética, né? Fazer, não fazer, né? É seguro para ela, não é? É permitido, não é? Só que como a gente vai ver aqui no desenrolar, e como, né, para aqueles que já leram vão perceber, essa situação que numa primeira camada é objetiva, o Zweig ele vai decompondo isso, né? Ele tem essa habilidade de decompor uma situação objetiva em várias camadas, né, que se entremeiam e vão tornando tudo aquilo ali uma teia muito mais complicada do que pode parecer em um primeiro momento, né? E aí, a primeira vista, então, como eu disse aqui, né, trata-se de uma proposta objetiva, mas a forma como ela se dirige, né, dirige ao médico, desperta nele, desde o primeiro momento, né, algo que vai muito além de uma questão profissional e racional. E aí, como a gente vai ver, né, essa mulher, além de ser muito bela, na verdade, o que o Stefan Zweig deixa claro que o atrai, né, que atrai esse personagem a essa mulher, nem é tanto a sua beleza, né, mas sim a sua postura, né, altiva, independente, né, ela se contrasta muito com a forma como as mulheres nativas, né, ali se lidavam com esse médico, né, que era uma maneira de submissão, né, tratando ele sempre de uma maneira muito cortês, ele hierarquicamente superior, né, numa relação não horizontal, mas vertical. E essa mulher, um belo dia, chega, então, e vai na contramão de tudo isso, né, e trata-o não numa situação hierárquica vertical, mas horizontal, inclusive de algum modo até o colocando de maneira submissa a ela, né? E aquilo mexe muito com ele, né? E aí o médico, então, ele nega o seu pedido inicialmente, né, o pedido do aborto, e pouco depois ele volta atrás, né, ele se oferece para ajudá-la, mas desde que ela aceite a se relacionar com ele. E aí essa mulher indignada, obviamente, ela rejeita a proposta, né, e parte do seu consultório sem hesitação, né? E aí, a partir desse momento, né, que é muito interessante, o médico ele desenvolve uma obsessão por essa mulher, né, que até pouco tempo ele sequer conhecia, né? E aí, incapaz de persegui-la, né, de retomar sua rotina como médico, ele acaba, né, em pouco tempo, ali abandonando todas as suas responsabilidades como médico, né? Ele mal relata às autoridades competentes, vai dizer, e ele já começa a persegui-la pela cidade com uma bicicleta, né? E aí ele vai mergulhando gradualmente nesse estado de arrebatamento que dá título à novela, que é a MOC, né? Então, a gente tinha um médico, né, que vivia numa ilha com poucos habitantes, que todas as mulheres ali o tratavam bem, eram submissas, né, pela sua posição, e de repente chega essa mulher inglesa, né, casada com um comerciante rico, que no momento estava ausente, né, solicitando esse aborto e fazendo isso de uma forma muito altiva, né, de uma maneira muito própria, e isso mexe completamente com ele, né, e aí vai começar, então, toda a trama, né. E aí, então, o médico ele passa a agir mais, não de acordo com sua razão ou sua ética profissional, mas sob o domínio de uma força que ele próprio já não consegue controlar, né? Então, percebam que a gente tem um início, né, de narrativa, no qual ainda há um certo elemento central da razão, né? Essa razão cartesiana do eu penso, logo existo, né? E um médico representa isso muito bem, né? De uma racionalidade científica, analítica, né, uma capacidade muito clara, né, de se movimentar então e analisar a realidade, mas cada vez mais, então, como a gente viu, paulatinamente, né, isso vai ceder lugar a esse espaço da loucura, né, do amok, né, dessa coisa que me controla sem eu saber falar muito bem sobre o que é. Bom, e aí, tomado por esse arrependimento, então, né, de não tê-la ajudado,
o médico ele passa a ser consumido cada vez mais por uma culpa, né? E ele vai tentando desesperadamente reparar esse erro e salvar essa mulher, né? E se salvar, como a gente vai ver, né? Por conta da culpa. Então, nas vésperas, né, ele corre até a sua residência, mas ele não consegue encontrá-la. Aí, no dia seguinte, depois, ele vai numa recepção que está acontecendo do governo e ele consegue abordá-la no momento ali rapidamente. Mas aí um breve diálogo, né, uma cena muito forte do livro, né, uma cena muito impactante. Ela lhe dirige a palavra apenas para lhe dizer que já é tarde demais, né? Já não havia o que fazer, já era tarde demais. E aí no dia seguinte, então, ele guiado já pelo jovem empregado da mulher, ele chega a uma, obviamente que eu estou resumindo, né? Ele chega a uma clínica clandestina, né? Suja, né? E ele encontra essa mulher então agonizando, cheia de sangue, né? Com dores. E aí nesse momento a obsessão do médico, né? Dá lugar a algo ainda mais devastador, que é essa consciência de que sua própria conduta contribuiu para essa tragédia, né? Quer dizer, eu neguei a ela o aborto e agora, por isso, então, né, ela está aqui toda ensanguentada, com dores, febres, sofrendo em uma clínica clandestina. Bom, então, aí, antes de aceitar qualquer ajuda, contudo, né, ela exige dele, né, que ele prometa preservar o seu segredo, né? Ele nunca, né, pode revelar o que aconteceu, porque senão ela prefere morrer. E aí, apesar dos esforços para salvá-la, né, ele depois vai até a casa dela também, tenta tratá-la lá, mas é em vão, ela acaba morrendo, ela perde muito sangue. E aí, após horas de sofrimento, então, né, hemorragias, ele tenta salvá-la, mas não consegue. E aí, determinado a cumprir essa promessa, então, que ele tinha feito a ela no leito de morte, né, de proteger a sua honra, mesmo após a morte, ele convence, né, o outro médico que chega, o médico legista, a registrar a causa, então, do óbito como um ataque cardíaco, ocultando as circunstâncias reais de sua morte, para o seu marido, claro, que vai chegar, né, ele está em viagem, e também da população de modo geral. E aí, a morte dessa mulher, porém, ela não encerra a história, né? E aqui é um outro ponto de virada que eu acho muito interessante, né? De acuidade psicológica do Zweig. Aí, pelo contrário, né? É a partir desse momento, então, que essa promessa feita a ela, né? Começa a orientar as ações, então, desse personagem. E aí ele vai se conduzindo ao longo da história, né? De modo a tentar cada vez mais espiar essa culpa, então. E aí, tal como acontece no texto Totem e Tabu, de Freud, né, que eu inclusive coloquei aqui, nesse texto Freud ele vai fazer uma espécie de experimento mental, né, sobre como que seria o início da formação de uma sociedade, um agrupamento humano, né? E para isso, então, ele vai pensar uma tribo, né, primeva ali, uma horda primeva, na qual a gente teria ali um pai tirano, né, que tudo comandava, que, né, tudo fazia, e que num certo momento, então, os filhos, né, eles se juntam para assassinar esse pai, fazer esse parricídio por conta dessa postura tirânica, né? E só que após matá-lo, então, né, esse pai, o que se percebe, né, nesse experimento mental que Freud está promovendo, então, né, é que na verdade esse pai nunca teve tão vivo quanto na morte, tanto que após a sua morte, né, aquilo que antes ele impunha por meio da força, do medo, agora é imposto por meio de uma lei que a sua morte leva a ela, né? Então eles começam a seguir a lei por conta da morte do pai, fazendo um paralelo, inclusive, muito grande com a questão da religião, né, etc. E aí eu estou citando esse livro para a gente ver como que acontece mais ou menos isso também aqui, a meu ver, né? Ou seja, essa mulher que em vida o conduziu a esse amor, a essa obsessão, né? Durante metade, então, do livro, né? Durante uma parte do livro, para mim fica muito claro que também que a sua morte, por sua vez, conduz o restante do livro, né? Ainda que morta, é ela que conduz toda a narrativa, né? Com esse personagem até o final, tentando espiar a sua culpa. Bom, o médico ele oculta a verdade, então, desse amante da mulher, obviamente, como prometido, né? Que é um oficial jovem do governo, né? O Zweig, ele contrapõe um pouco como que esse amante, ele parece pueril perto dela, né? De uma mulher experiente, altiva, né? E ele parece ser um jovem oficial, né? Ainda muito jovem, etc. Ele faz essa comparação. E nos dias que se seguem, então, a chegada do marido, né?
torna cada vez mais difícil sustentar essa versão oficial da morte, né? A gente tem ali uma cidade pequena, né? Burburinhos. E aí, temendo ser chamado a prestar esclarecimento sobre, então, né? E acabar revelando o segredo, esse médico abandona a colônia e embarca às pressas em um navio com destino à Europa, que é esse navio, então, do início da narrativa que a gente comentou, né? Ah, e aqui é outro ponto interessante também, que me chamou a atenção da cuidade psicológica do Zweig, mais uma vez, é toda essa sensação que ele consegue trazer de urgência, né? Como o marido está para chegar, e aí, se eu não me engano, são 4 dias, né? Após tudo que aconteceu. Então, assim, tem 4 dias para resolver esse problema que foi criado, né? Todo esse imbróglio. Então, assim, há uma sensação de urgência muito grande, né? Precisa resolver, precisa fugir, fazer algo antes desse tempo, né? E o Zweig, ele trabalha muito bem com isso. Bom, então aí durante a viagem, né, esse médico ele passa a frequentar o Converse, como a gente viu no início, que inclusive ele vai estar nessa espécie de confissão, né, com o narrador depois, né, e ele evita, por isso que ele vai sempre nas madrugadas, né, para o Converse, ele evita o contato com os outros a fim de ser reconhecido. E é então que ele descobre que o caixão, então, da mulher, quando seu marido. Que o caixão da mulher, tanto o caixão quanto o marido, também estão a bordo daquela embarcação. Uma situação trágica, né? Que relembra as tragédias gregas, né? Então, na ânsia de fugir desse fantasma que o perseguia, né? De tudo isso que aconteceu por meio dessa obsessão com essa mulher, quando ele percebe, ele não está fugindo, mas ele está abraçando o seu destino, né? Quase como um Édipo moderno, né, da literatura. O que acontece é que ele está no mesmo navio que o corpo da mulher, né, que ele acabou ajudando a matar sem querer. Bom, então esse fantasma, né, como Hamlet, né, aqui também eu fiz outro paralelo, de Shakespeare, ainda o perseguia, né, esse passado ele retorna a todo momento, ele tenta fugir desse passado, mas esse passado ele retorna e ele sempre exige expiação. Bom, a partir desse momento, então, a viagem ela deixa de ser uma fuga, né? Afinal, ele não está fugindo, o caixão, né? Ele está ali com ele, né? E aí, cercado por essa presença simbólica muito forte, né, daquela mulher, ele agora, que é representado agora pelo caixão, né? O médico vê sua culpa atingir o ponto máximo, né? E aí, incapaz de viver com a culpa e convencido de que foi responsável pela morte da mulher, né, por negar então o atendimento naquele primeiro momento, o médico ele decide cumprir sua promessa até as últimas consequências, né? E aí durante essa viagem há um momento que esse caixão ele precisa ser transportado, né? Ele precisa passar por outra embarcação já no final do texto, né, da novela. E ao tentar ser transferido, esse caixão ele cai, né? E depois a gente vai ficar sabendo, então, né? O narrador ele conta que os jornais não conseguiram ligar essas peças, né? Falaram que caiu e que depois acharam um corpo, né? Os jornais italianos acharam um corpo ao mar, mas ele, na verdade, o que aconteceu é que então, ao ver esse caixão sendo alçado, o médico ele se joga contra ele, né? E ele cumpre de vez sua promessa de deixar esse segredo guardado para sempre, ao ficar nas profundezas do mar, né? Junto com o caixão. E aí também aqueles ajudantes que estavam ajudando a alçar o caixão, eles são resgatados com vida, o marido também, né? E aí, aqui já encaminhando, né, para o início da análise, né, fechamento do enredo, mas e início da análise, então para mim fica muito claro que, assim, mais do que uma história de amor, né, ou de culpa, como é mais comum nós encontrarmos por aí, a Moca é o retrato de um sujeito que vai perdendo, né, progressivamente o controle sobre si mesmo, né, e indo ao encontro, então, do início, e aí eu faço o diálogo com o início dessa comunicação, né, com a frase de Freud, né, como que nós não somos senhores em nossa própria casa, né? Freud ele vai dizer de 3 golpes narcísicos que nós sofremos ao longo da história humana, né? O primeiro deles seria com Copérnico, ao dizer que nós não somos o centro do mundo. Depois com Darwin, ao dizer que nós não somos o centro da criação. E o terceiro seria com o próprio Freud, ao dizer que a gente sequer é senhor em nossa própria casa, né? Então percebam como que a obra do Zweig ela pode ser muito dialogada, né, com essas questões psicanalíticas que ele era um entusiasta, né? E aí a partir daqui então, né, eu gostaria de examinar justamente essas nuances, né, pelo olhar da psicologia, da psicanálise, da literatura, né? Um pouco sobre a recepção, né? Na sua autobiografia, o Zweig ele menciona a Mock como uma das obras que mais marcaram
a sua consolidação literária, né? Isso foi um pouquinho falado, inclusive, na semana passada com a Cristina, né? Então, ali na autobiografia, ele coloca que ela alcançou um público muito grande, né? Ela foi adaptada para o teatro, para o cinema, né? Como a gente viu também na semana passada. O Zweig, ele é um dos autores que mais foi adaptado para o cinema até hoje, né? Ele tem dezenas de obras adaptadas mais de uma vez para o cinema, né? E nesse sentido, a Amok, Carta de uma Desconhecida, né, ele cita como as principais responsáveis por essa sua projeção internacional, né, e também a gente vai ter as biografias, né, ele também é um autor muito conhecido, muito lido pelas suas autobiografias. E aí o sucesso de Amok, então, não se explica apenas por essa trama trágica, né, que a gente acabou de ver aqui rapidamente, mas essa novela mobiliza, né, e eu quero entrar nisso mais agora, né, há temas que atravessam boa parte da obra do Zweig, como obsessão, culpa, desejo, honra, né, autodestruição, e parte daí, inclusive, a sua atemporalidade, né, sua universalidade, né, afinal, qualquer ser humano, né, em qualquer século, em qualquer tempo, vai se deparar com questões ligadas à paixão, desejo, né, a culpa, né? São questões universais e atemporais. Então, falando um pouquinho sobre a sua amizade com Freud, né? A gente não sabe exatamente quando que eles se conheceram, né? Isso não ficou registrado nos anais da história, mas a primeira carta preservada que chegou até nós data de 3 de maio de 1908, quando o Freud ele agradece ao Zweig o envio do seu livro Tercites, e aí, que é de 1907. E a amizade entre os dois, então, como eu já disse aqui brevemente, né, ela se estende por mais de 3 décadas, né, ela vai se encerrar apenas com a morte do Freud, né, em 39, já exilado em Londres, né, graças à ajuda da princesa Marie Bonaparte e do próprio Zweig, inclusive, né, que sempre tentou auxiliá-lo muito, né. Ao longo desses anos, o Zweig ele frequenta a residência do Freud, né, tanto na Áustria quanto na Inglaterra. Ele faz uma biografia sobre o Zweig, né, e ele também vai ser um dos oradores da sua cerimônia de cremação, junto com o biógrafo inglês do Freud, que é o Ernest Jones. Bom, então essa proximidade entre os dois eu acho que está bem clara, né? Mas obviamente que ela não autoriza por si só, né? Então, assim, quero deixar claro desde já que o que eu pretendo, né, o que eu estou fazendo aqui, pretendo discutir aqui com todos vocês e a gente partilhar, né, não é psicanalizar a obra de Zweig, obviamente que não seria diminuí-la, ela é muito mais complexa do que isso, mas é mostrar que como que essa amizade com Freud, esse entusiasmo pela psicanálise e entusiasmo da literatura por parte do Freud, como que essa amizade molda muito do que os dois vão dizer, sabe? Então, o Freud ele vai citar o Zweig em um texto sobre Dostoiévski, o Zweig ele vai ter toda essa leitura psicológica, essa acuidade, e é disso que se trata, né? Não se trata de uma análise, como o próprio Freud vai dizer, de uma análise selvagem, né? Que diminui a obra ao sintoma, ao autor, nada disso, mas de um diálogo que leva em consideração uma amizade que marcou a vida de ambos, né? E aqui, então, mais sobre psicanálise e literatura, né? Como o próprio Albert Jennings observa, o Zweig, então, ele foi um dos primeiros a perceber essa dimensão literária de Freud e servir-se, então, dessas ferramentas oferecidas pela psicanálise, né? Tanto no campo da ficção como na biografia, né? Perfeito, são dois campos que ele explora como ninguém essas questões do inconsciente. E o próprio Zweig, né, trazendo uma carta aqui que ele enviou a Freud em 8 de setembro de 26, ele vai dizer sobre isso, né? Ele vai dizer: permita-me dizer claramente o que eu e tantos outros lhe devemos. A coragem na psicologia. Assim como fez com inúmeros indivíduos, o Senhor tirou as inibições da literatura de toda uma época. Graças ao Senhor, vemos e dizemos muitas coisas que de outra maneira não teriam sido vistas nem ditas. Mais uma década ou duas, e se identificará aquilo que fez surgir de repente um Proust na França, um Lawrence e um Joyce na Inglaterra, e conferiu uma nova ousadia psicológica a alguns alemães. Foi o seu nome e jamais haveremos de renegar esse grande pioneiro. Essa carta hoje, inclusive, está nessa obra aqui, né, que eu coloquei a foto, que foi traduzida pela Cristina. E aqui, como vimos então, né, se para Zweig a psicanálise ela não representava apenas um saber médico especializado, né, mas um acontecimento cultural
E isso aqui é muito importante também, né? Zweig ele é um dos primeiros a perceber esse âmbito não médico da psicanálise, né? Inclusive, cabe ressaltar que em um primeiro momento a psicanálise ela fica reconhecida, né? É muito citada, não pelo âmbito médico alemão, né? Anglo-saxão, mas pelos artistas, né? Pelos escritores franceses, sobretudo. Ela é acolhida primeiro pelas artes e somente depois, né? Primeiro ela é escandalizada, né? Pelo domínio médico, né? E o Zweig é um dos primeiros a perceber isso. Bom, e aí o Freud, por sua vez, né, ele reconhecia em vários escritores, em Zweig, um deles, uma notável capacidade de apreensão psicológica, né? Não por acaso, durante sua obra, ele vai citar o próprio Zweig, Goethe, Shakespeare, Dostoiévski, etc., né? E aí, em carta de 19 de outubro, então, de 1920, né, ele elogia a escrita do Zweig, né? Ele vai dizer: interessou-me principalmente a forma gradativa com que as palavras vão se acumulando em suas frases para se aproximar às apalpadelas da essência mais íntima daquilo que descrevem. É como um acúmulo de símbolos no sonho, que deixa transparecer com cada vez mais nitidez o que está encoberto. Esse aqui é um trecho que ele está elogiando a novela 24 Horas na Vida de uma Mulher. Então, o Freud ele faz uma comparação, né, aqui para Zweig, mas também com os escritores de forma geral, de como que os escritores eles são uma espécie, né, os artistas, espécies de faróis, né, que conseguem captar, né, antenas que conseguem captar a, as nuances da alma humana, né, naquele tempo, né. E agora chegando mais propriamente na análise, né, de alguns trechos, então que eu gostaria de me deter um pouquinho. Bom, a novela, então, como a gente viu, embora ela conta com poucos personagens centrais, né, e ela dedica especial atenção a principalmente o médico e a mulher, como nós vimos, e nesses dois casos ela explora, né, a subjetividade desses dois personagens, né, tocando sobre seus conflitos, desejos, medos, angústias, né, e essa é uma das características da ficção de Zweig, a meu ver, né, que é essa capacidade de tornar uma narração breve e por meio dessa brevidade, apesar de sua brevidade, significar muito, né? Ele consegue ali em poucas páginas, às vezes 50, 60, 70 páginas, arrebatar o leitor de uma forma, né? Porque ao invés de ficar se delongando, né? De ficar fazendo rodeios e rodeios, o que ele faz é o contrário, né? Ele traz ali uma narrativa direta que expõe o problema, né? Que traz de uma imediatez muito grande a alma humana ali por meio de todos os seus conflitos, né? Inclusive na autobiografia ele coloca isso, né? Tem um dado momento que ele vai dizer que a maior parte das suas obras, ele depois de feitas, né? Ele volta e ele 90% daquilo ele retira e deixa só o essencial, né? E aí, nesse sentido, o narrador ele estabelece uma ponte entre o leitor e o drama narrado, né? O narrador aqui, então, de Amok. E aí, em diversos momentos, esse relato, né? Ele aproxima, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas me parece que, assim, todo aquele relato confessional parece que é uma longa análise, né? Que está tendo ali uma associação livre, qual é relatado sobre a obsessão, a culpa, né? Inclusive, esse ambiente confessional... Ah, é muito característico das ficções de Zweig também, né? Isso tem muito a ver com essa capacidade dele de dialogar com a psicologia, com a psicanálise, né? Afinal, para haver ambiente confessional, né? Para haver associação livre, para haver segredos, relatos, tem que ter um sujeito, né? E para ter sujeito, precisa primeiro, né? Para ter psicologia, precisa de sujeito, para sujeito precisa de psicologia. Então percebe que ele traz isso muito bem, né? Como se ele bebesse lá em Santo Agostinho, com as confissões, em Montaigne, com os ensaios, né? Que são praticamente os pais assim dessa subjetividade, né? Que aí nasce com a psicologia na modernidade. E ele traz isso muito em suas obras, né? Esses segredos, essas cartas, esses ambientes confessionais. Como eu havia dito também, outra característica que eu vejo como muito forte da obra ficcional dele, então, é essa capacidade de lidar com um tempo não linear, né? E isso também favorece o drama, né? Porque você vai e aí chega um ápice, aí você volta para descobrir o que aconteceu, depois você vai de novo, né? O Zweig ele faz isso muito bem, né? E tem tudo a ver com o tempo na psicanálise também, né? O tempo
psicanalítico não é um tempo linear, mas é um tempo de sentido, né? Ah, Bom, essa situação confessional, ela aproxima a novela de outras narrativas, né? Há um certo modus operandi, eu posso dizer, acredito, do modo ficcional das novelas do Zweig, né? Depois que você lê todas, né, assim, Carta de uma Desconhecida, 24 Horas na Vida de uma Mulher, Amok, dá para perceber um certo padrão, né? Em todas elas, né, por exemplo, há um acontecimento, né, traumático, extraordinário, que é reconstruído, né, então que vai e volta no tempo, né, por meio de narrativas breves. E aí essa narrativa ela vai cedendo espaço então para essa questão de uma elaboração da experiência, né? Por vezes os acontecimentos eles já ocorreram, como no caso de Amok, né? Mas o que a gente acompanha é essa tentativa então desse personagem, né, e uma tentativa que sempre fracassa em alguma medida, né, de atribuir sentido para aquilo, né? E aí a carta, né, a título de exemplo, geralmente ela ocupa um lugar particular importante nesse universo ficcional do Zweig, né? Carta de Mãe Desconhecida, aqui em Amok também, né? A carta que o médico escreve para ela, né, dizendo que ela, se ela não encontrá-lo, né, em determinado tempo, que ele iria dar cabo à vida, né, etc. Então a carta também atua muito, né, nas ficções de Zweig, como aquele móvel de desejo, de segredo, né, que não pode dizer tete a tete. Então, de alguma maneira, essa carta ela leva essa verdade do sujeito, né? E aí, aqui eu faço um breve paralelo com um psicanalista francês, o Jacques Lacan, né, muito conhecido, como aquele que retornou ao escrito freudiano, fazendo paralelo com o campo da linguagem, da linguística, né? E aí é interessante observar que a carta, então, ela ocupa esse lugar privilegiado também no ensino do Lacan, né? Ele tem um seminário, né, intitulado A Carta Roubada, que foi inspirado num conto de Edgar Allan Poe, no qual o psicanalista ele mostra que a carta ela importa menos pelo conteúdo que carrega do que pelos efeitos que produz ao circular entre diferentes sujeitos, né? E isso fica muito claro na literatura do Zweig, né? Por exemplo, ao enviar essa carta para essa a mulher, né, que o médico ele coloca ali tudo para acontecer, né? Então depois ele vai encontrá-la. Então perceba que a carta ela coloca o sujeito em movimento, né? Aí a gente vai, então, as cartas, confidências e segredos, elas desempenham frequentemente essa função de organizar relações, mobilizam desejo, engendram culpa, como também parece aqui, né? Quer dizer, ela sempre engendra mais do que pode parecer em um primeiro momento, né? E aí a circulação desse objeto simbólico, ela atua a revelia da consciência, né? Ela conecta diretamente à clínica freudiana por meio da dinâmica entre a palavra e o silêncio, né? Esse jogo. E aí no atendimento das histéricas, né, por exemplo, o Freud ele descobre que o sintoma físico é uma mensagem cifrada, um segredo reprimido, que o corpo expressa em silêncio. Então veja que tanto a psicanálise quanto a literatura, tanto Freud quanto Zweig, estão trabalhando com o mesmo substrato, com a mesma essência, né, que é a linguagem humana. Né? E aí cada qual a seu modo. E justamente por ter essa consonância, que eles se citam, né, que eles vão beber na fonte um do outro. Né? Bom, o suspense, né? Me parece que ele é construído gradualmente, né, inclusive com muita maestria pelo Zweig, à medida que novos detalhes então vão ser revelados ao leitor, né, que é outra característica também dos suas novelas, né, ficcionais, que é, como eu disse, por exemplo, acerca daquele diálogo, né, sobre o aborto, é tudo dito muito nas entrelinhas, né? Você não tem, de modo geral, na escrita de Zweig, ficcional, uma expressão de uma linguagem que é transparente, na qual o sujeito seja senhor em sua própria casa, né? Mas, ao contrário, é sempre uma linguagem de mal entendidos, de malditos. É uma linguagem que eu quero dizer X, mas eu digo Y, né? E é uma linguagem que eu digo A esperando ouvir B, mas eu ouço C, né? É esse tipo de linguagem, né? Muito atenta ali ao seu tempo, então, a psicanálise. Que o Zweig ele vai trazer ao longo de sua obra, em Amor não é diferente. A questão da urgência, né? Porque o marido da moça também vai chegar, eu já tratei, e isso deixa a gente querendo devorar o livro, né? Porque a gente precisa saber, ele vai chegar antes, ele não vai, né? O que, que vai acontecer? É algo que precisa, tem um tempo para acontecer, né? E aí, como em outras novelas, né, eu também já disse sobre um pouco sobre isso, sobre a brevidade, né? Como que ela favorece, né, essa concentração dramática e intensifica esses estados psicológicos, né? O Zweig faz isso também muito bem, né? E
o que vai acontecendo ali, eu comecei a falar um pouco sobre isso, né, e agora debruçar um pouco mais. De modo geral, né, se eu pudesse resumir então essa novela, o que me parece é que é uma novela que centra na noção que, a despeito então da confiança moderna na razão, desse cogito cartesiano, né, de eu penso, logo existo, né, de ser senhor em sua própria casa, parece que o que o Zweig está querendo dizer ali nas entrelinhas, né, nas camadas mais profundas, é que na verdade ele é antenado ao seu tempo, né, ele não acredita nisso, né, que nós não somos esse sujeito da cognição como nós pensamos, né, na verdade há muitas outras questões que nos movem, né? E ele coloca isso aqui, por exemplo, por meio desse estado amok, né? Sobre a linguagem eu já falei, então ela não é retratada como transparente, ao contrário, é opaca, né? É uma linguagem que ela causa malditos, né? Seguindo um pouco então com a nossa análise, né? A gente pode observar também a recusa da mulher de se transformar em obsessão, né, leva um médico a abandonar a sua rotina, né? Então, assim, a sua ética profissional, sua identidade, de repente, aquele ambiente de razão, de um consultório médico, de uma rotina, né, de estar em um país que você é respeitado, de ser uma espécie de baluarte da razão, da modernidade, tudo isso vai cedendo, né, rapidamente, lugar por essa obsessão. E aí o estado de amor que ele representa esse domínio crescente das paixões, né, desse inconsciente, dessas paixões, desses impulsos que agem à revelia de qualquer tipo de racionalidade iluminista, né? E aí a novela ela evidencia o peso dessas convenções sociais sobre a vida das mulheres no século XX. Aqui também é muito importante um recorte de análise que eu acho muito importante é perceber isso, né? Como ele também está em alguma medida, né, problematizando então, né, as mulheres no século XX, né? Como que se dava a vida das, como que se dependia desse critério de dessa questão de honra, né? Do que as pessoas vão dizer, de todo esse imaginário que a gente sabe que de fato, né, na verdade, nem não se resume ao século XX, né? Ainda tem seus lastros ainda hoje. Bom, então o segredo, o aborto clandestino, a necessidade de preservar a honra, né? Como eu disse, são limitações impostas a essa autonomia feminina naquele contexto histórico, né? Quer dizer, essa razão iluminista, ela não só falha, como ele está demonstrando, né, em diálogo ali, às vezes, com questões psicanalíticas, mas, sobretudo, se for para o público feminino, né? O feminino é aquele que essa razão mal chega, inclusive, né? A ela não é dada sequer esse direito. Então, e aí, outra questão importante também, relevante, né, de nós levantarmos, é o calor tropical aparecendo associado à intensidade das paixões, né? Então, o Sudeste Asiático, as regiões trópicas, né, a Amazônia, né, nesse imaginário popular, como um catalisador, né, para usar a palavra que a Cristina usou há pouco, dessas fortes emoções, né, como se nos trópicos nós não fôssemos sujeitos, esse sujeito iluminista da razão, né? Não, nos trópicos nós somos quase que animais, né, que agem mais pela bestialidade, etc. Né, a todo esse imaginário que ele também trata aqui, né? O navio como um espaço de trânsito aqui, né, simbolizando essa fuga, o destino, né, que de fuga não tem nada, como a gente viu, né? Na verdade, como um Édipo moderno, ele tenta fugir, mas abraça o destino. E aí a morte da mulher, né, também havia dito um pouco, como que ela vai orientar a novela a partir de então, e aí ele vai tentar espiar essa culpa, né, e tudo vai vir a partir disso. Ele vai tentar preservar o segredo até as últimas consequências, né? Ah, só beber um pouco d'água. E aí esse aspecto de deslocamento também do protagonista, né? E aqui dá para a gente fazer um paralelo interessante com a vida do próprio Zweig, né? Essa questão de estar em uma outra terra, né? Longe do seu lar, com pessoas diferentes, uma cultura diferente, e como que isso pode causar angústia, né? Como pode ser uma vida monótona, né? E aí, obviamente, a Amok ela foi escrita muito antes, né, do exílio dele, mas a gente pode fazer alguns paralelos, né, de como que o que ele descreve, né, como uma espécie de exílio aqui, né, no caso do médico e ter saído da Holanda para ir trabalhar nas Ilhas Orientais, né? Como que isso que ele descreve, anos depois, né, décadas depois, ele mesmo vai sentir, né, quando ele começa a peregrinar aí pelo mundo, né, por conta do nazismo.
Aqui um breve adendo, né? Na pesquisa também eu percebi, a Cristina tinha comentado também na nossa comunicação passada, sobre as adaptações, né? Então a MOC não é diferente de várias outras novelas de sci que foram adaptadas inúmeras vezes, como eu disse. Então a gente teve uma adaptação em 27, 34, 44, 93, né? E isso só comprova, né? Eu penso que o fato de nós estarmos reunidos aqui hoje, das várias adaptações, né? Tudo isso só corrobora essa atualidade, né? Que o Zweig consegue ter por meio de sua vida e obra. E agora, fechando, né? Acho que eu já falei demais, inclusive, eu não marquei o tempo aqui, mas caminhando para o fechamento, para as considerações, então, a Amok, né, em Amok, o Zweig ele explora essa fragilidade da racionalidade humana diante dessas forças inconscientes, né, e aí ele aproxima isso de questões que são centrais na reflexão psicanalítica do seu tempo, né, como eu disse, o Zweig, os escritores, né, de modo geral, eles são como antenas de seu tempo, né, eles conseguem captar muito bem as problemáticas, né, aquilo que está em voga, né, do sujeito, da alma humana, e o Zweig assim o fez também em Amok. E aí talvez seja justamente por isso, né, que essa novela, então, ela continua despertando interesse de nós, né, quase um século, né, após sua publicação. Porque independente do tempo, do lugar, como eu disse, né, nós sempre vamos ser confrontados, interpelados com paixões, segredos, né, dilemas morais, culpa, etc. Bom, a permanência dessa obra ela reside então nessa capacidade de revelar aspectos fundamentais da condição humana, né? E aí, nesse sentido, a moto permanece atual não porque descreve uma época específica, né? Não se trata sobre isso, mas porque ela aborda questões universais, né? Que são atemporais. E é por isso que, como eu disse, a gente ainda está aqui hoje lendo e discutindo, né, a vida e obra do Zweig, né? A sua literatura, eu penso que, de modo resumido, ela nos recorda que por trás das aparências, né, de controle dessa racionalidade iluminista, né, existem forças profundas que continuam moldando nossas escolhas, nossos sofrimentos e nossos destinos, né? E aí aqui eu lembro novamente, né, que se Freud escreveu que nós não somos senhor em nossa própria casa, né, em Amok, e em outras novelas também, o Zweig transforma essa intuição em literatura, né? Ele consegue pegar essa teoria, né, teoria dura, vamos dizer assim, nessa teoria complicada e transformar, em amenizar isso por meio do substrato literário. E aí, em última análise, então, essa novela ela fala menos sobre um médico em uma colônia distante, né? E mais sobre conflitos que permanecem profundamente atuais, né? Ou seja, por mais que seja uma novela sobre um médico nas Índias Orientais, né, no Sudeste Asiático, de fato, quando você lê com um pouco mais de atenção, prestando atenção nas múltiplas camadas que ela suscita, você percebe que ela fala muito mais de mim, de você, né, de todos nós, do que possíveis outros escritos, né? Aqui eu trago algumas referências, né, que foram utilizadas, e aqui eu encerro a minha comunicação, agradeço e me coloco uh, à disposição de todos, de eu voltar a vê-los, estou vendo, à disposição de todos para dúvidas, discussões. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Maravilhoso, Giovanni, muito obrigada em nome de todo mundo aqui, já somos 22 pessoas reunidas e espero que muito mais acessem nosso canal do YouTube para ver essa ótima explicação dessa novela. E eu quero começar, por favor, Giovanni, falando três coisinhas. A primeira, que lembrando, como eu já falei na semana passada, que essa novela que saiu em 1922, portanto tem mais de 100 anos, Uhum, ela acabou vendendo em 35 línguas 150 mil exemplares. Isso é um número muito impressionante. É muito impressionante. Ela, como você mostrou, ela foi transcrita na Neue Freie Presse, nesse jornal de Viena, onde o editor da parte cultural era nada mais, nada menos que Theodor Herzl. Agora, eu gostaria rapidamente de traçar um paralelo entre essa novela escrita em 1922, portanto, antes do exílio, como você disse, ele já um pouco preconizando seu próprio destino, e a uhum, novela, a última que ele escreveu em Petrópolis, chamada Novela de Xadrez,
E tem muitos paralelos. Primeiro que são, nos dois casos, a ação se passa no convés de um navio, né? Um navio é um não lugar. Você não está em nenhum lugar, você está flutuando, você está, como você disse, é um espaço de trânsito, é um espaço de destino. E esse convés é como se fosse um palco. É muito teatral tudo que se passa. Nos dois casos, tanto na novela Amok, escrita em 22, quanto em Xadrez, escrita em 42, 20 anos mais tarde. Nos, nos dois casos, nós falamos de uma obsessão, de uma perda de controle, de um evento traumático que causou esse transtorno mental no personagem principal. Nos dois casos, é um personagem neutro, né? É um passageiro do navio que narra. Nos dois casos, nós temos poucos personagens, como você disse, centrais. O ambiente confessional, como você disse, então é muito, muito parecida a estrutura e até mesmo literária, em termos como se fala em alemão, Rahmenerzählung, tem uma moldura, é um começo e um fim, e no meio disso se passa como se fosse uma moldura, né? No meio disso se passa a ação. Então, queria só chamar a atenção para essa novela, da qual nós também ainda vamos tratar aqui nesse espaço, a novela Xadrez, muito importante para nós, porque foi escrita toda em Petrópolis, no que hoje é a nossa casa Museu Stefan Zweig, e de resto, e o suspense que você narra. Então, me chamou muito a atenção esse lugar do navio, desse não lugar. Então, isso é um breve comentário e eu queria ver quem mais gostaria de falar alguma coisa. Quem quiser, não estou vendo todas as mãozinhas. A Graça. Eu nem levantei mãozinha, mas já que você me chamou, eu vou falar alguma coisa. Se alguém levantou, pode mandar eu calar. Não, mas obrigada, Giovanni. Muito interessante sua palestra. É impressionante como a gente vê na literatura do Zweig e no debate sobre a literatura do Zweig, ele, né? Em tudo, assim. E a Cristina falou uma coisa agora que me pareceu muito interessante, que tem a ver com o que você fala sobre cartas na obra dele. Então, tem carta de uma desconhecida, tem a carta na outra, os escritos de Lacan. Então, carta é uma coisa que faz muito parte da vida dele. E, impressionantemente, a última coisa que ele fez antes do ato trágico final foi suas cartas íntimas, né? E como é que isso? É claro que ele sabia que isso ia ser publicado, mas ele não sabia o destino disso, né? E eu achei muito interessante porque as cartas revelam também esse eixo que a Cristina está falando, que são duas coisas importantíssimas na vida e na obra dele: viagem, que reflete esse deslocamento do ser humano que ele era, esse deslocamento externo mais interno, e também a coisa do navio, né? Quer dizer, viagem em navio é quase uma relação interdependente, se considerar a época dele, né? O contexto histórico. Se viajava basicamente principalmente de navio. E nas cartas que eu devo falar no futuro, é, ele explora muito essa questão da importância das cartas, de como o navio parece ali uma espécie de exílio transitório também. Entendeu? Acho que você fez assim, o que você falou e o que Cristina acabou de comentar me fez pensar nessa estrutura literária como uma coisa que faz uma ponte entre esses dois eixos que são estruturais na obra dele, que é viagem
e navio. São muitas cartas onde ele diz assim: nós somos realmente grandes viajantes, como se ser viajante fosse assim ser expedicionário, entendeu? É muito interessante, mas adorei, muito legal mesmo. Se você tiver ideias para me inspirar, quando chegar a minha vez, eu agradeço. Muito obrigado, Graça, que isso. Ah, eu acho que o seu comentário da Cristina, né, tudo vai complementando, né, como você bem disse. Realmente é curioso como que tem uma espécie de, pra gente que hoje, né, sabe como tudo aconteceu, uma espécie de profecia sendo autorrealizável ali, né? Então, essas cartas, como você disse, elas vão sair de ser importantes apenas na ficção, mas na vida dele também, e cada vez mais, né? Inclusive até o último momento. O navio, né? Esse navio, como esse palco, esse espaço de transição, esse semi-exílio, vai aparecer na ficção, mas também durante a vida, e especialmente também então, durante o seu exílio, né? Então, às vezes, parece que na ficção o Zweig, em alguma medida, parece que ele já estava elaborando, né, inconscientemente, questões que vinham fazer cada vez mais parte da sua vida, né, dali para frente, né? Uma espécie de profecia sendo autorrealizável ali. É muito curioso, muito curioso. Obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de falar, só que eu não estou aparecendo. Tá sim, Tudo Rose. bem? Tá assim de ladinho, Tô? mas agora não é mais o teu quarto, é você. Aparece mais para cima, bota o computador mais para. Isso, pronto. Tá bom. Obrigada, Giovanni, maravilhosa, adorei. O livro é incrível. Muito legal e a tua análise também muito interessante. Eu tenho algumas questões assim estranhas, porque o livro realmente te prende pra caramba, mas tem uma hora que eles estão conversando como médico e paciente, ele não fala nenhuma vez a palavra aborto, né? A gente sabe que é Uhum. aborto, né? Mas tem uma hora que eu não sei exatamente o que que muda, por quê? Ele ele fala que não vai poder fazer porque é ilegal. Aí ela oferece dinheiro. Ai, meu Deus, muito dinheiro. Mas nesse momento ele começa a cantar ela. Então Uhum. essa coisa da mulher, né? A mulher não só não tem liberdade de lidar com, não quer ter aquele filho, não pode ter aquele filho, porque é um filho fora do casamento. Naquela época devia ser, ainda é pior, muito ruim, mas naquela época devia ser pior. Mas de repente ela é assediada, né? O que eu quero colocar para você é o seguinte: em que momento esse médico mudou de um cara assediador, um cara agressivo, para um cara que ganha esse amok, né? É incorporado a esse amok e passa a ter uma culpa tão grande e repentina que passa a persegui-la. Perfeito, perfeito. Pergunta interessante, interessante. Então, eu penso que sobre o início da sua fala, né, como eu disse, você tem total razão, né, eu concordo completamente que o Zweig ele tem a habilidade de trazer um diálogo que ele deixa muito claro como a linguagem não é clara, né? Então ali a gente começa a perceber, é sobre um aborto, né? E ela é casada. Só que isso tudo vai se dando muito nas entrelinhas, né? Isso não é uma linguagem como a gente muitas vezes se pretende, né, no sentido de comunicação, né, como eu disse que eu falo você entende a gente chega em um acordo. Não, isso é dado muito pelas entrelinhas e ele faz isso de uma maneira muito magistral, né? A gente vai se dando conta aos poucos, né, do que está acontecendo e da seriedade, da gravidade disso, né? E é isso quando você fala, né? Quando você pergunta sobre essa virada de chave, né? Então, de uma espécie de assediador por uma pessoa com culpa, né? Ah, eu particularmente eu penso, né? Se for para, por um lado, fazer uma análise assim mais psicológica, né? Eu entendo que na verdade eu não diria uma virada de chave, eu diria que são duas faces da mesma moeda. A mim me parece, ao ler essa novela, e vocês ficam à vontade aqui para discordar e a gente conversar sobre, mas eu não sei se vocês lembram, mas no início, esse sujeito, na verdade, ele está numa compulsão de repetição, né? Não é a primeira vez que ele age dessa forma. Ele vai para as Índias Orientais porque antes ele fez isso em um hospital, né? Ele se apaixonou
perdidamente por uma mulher, e aí ele chega a pegar dinheiro do hospital por conta disso, é algo do tipo assim, né? E por isso ele vai para lá para ter dinheiro, então, para pagar o tio dele, que eu acho que emprestou dinheiro. Então, assim, aqui eu nem resumi essa parte da história, que é bem o início. Mas perceba, eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes os detalhes são muito importantes, né? E por vezes o narrador não joga tanta luz no detalhe, né? Mas por isso que eu digo de uma compulsão à repetição. Esse sujeito ele não mudou. Na verdade, é um sujeito que tem uma situação traumática que o leva a agir de alguma forma e não a pensar sobre. Né? O que na psicanálise a gente chama de acting out. E é isso que ele está fazendo. Na primeira vez ele agiu, ele não pensou, e aí por conta disso ele teve que ir para as Índias Orientais, né, juntar dinheiro. Nas Índias Orientais, que era para ele resolver a situação, ele repetiu o mesmo erro. Ele está fazendo a mesma coisa. Então, é um sujeito, né, dessa novela que o Zweig traz, como eu disse, com uma perspicácia psicológica muito grande, que basicamente, diante de mulheres que o colocam numa posição de submisso, e não hierarquicamente acima, ele não sabe se portar, ele se apaixona perdidamente, né? E ele entra nesse transe aí de amok, né? Então, eu diria isso, é o que eu percebo nessa novela, né? Nesse substrato, então, é um sujeito que está repetindo ali essa obsessão dele, né, diante desse tipo de mulheres. E ali o que acontece de ele ficar, né, primeiro ele assediar e depois ele ficar com culpa, é que no segundo momento, a partir do que acontece, né, a partir da morte dele, a forma de ele se culpar é uma forma de ele continuar se relacionando obsessivamente com essa mulher. Então, na verdade, não muda muito. A diferença é que, como ela estava viva, ele tinha um tipo de obsessão por ela, né? Ele estava atrás dela a todo momento, né? A partir do momento que ela está morta, a obsessão dele vira uma espécie de idolatria, né? Então ela vira uma espécie de santa, de deusa, que ele precisa, então, expiar todos os seus pecados para alcançar a pureza dela, né? Então eu vejo que, assim, são duas faces da mesma moeda que o Zweig, ele descreve magistralmente, né? E ele consegue perceber nuances psicológicas de uma forma muito incrível, né? E aí ele faz isso muito bem nessa relação, no meu ponto de vista, né? Como eu disse, como que ele consegue perceber que primeiro, e a gente pode fazer inclusive paralelo com, mais uma vez, né, com os escritos de Freud. Freud ele vai dizer, em dado momento da sua teoria, que o homem ele consegue enxergar somente dois tipos de mulheres, né? Que é a prostituta e a santa. E o que o Zweig está descrevendo aqui nessa novela é um pouco disso. Num primeiro momento nós temos a prostituta, que ele quer então se relacionar, ter aquela, né, aquele desejo carnal com ela, que o leva, mas a partir do momento que ela morre, né, não é mais possível, então ela vira santa. E aí, a partir daí, ele tem que expiar todos os seus pecados, né, para ser puro como ela. Eu vejo mais ou menos por aí. Rose, muito obrigado, viu? Obrigada, Giovanni. Quem mais, gente? Aproveita que nós Olha, temos mais 10 minutinhos. deixa eu falar um pouquinho então com o meu amigo Giovanni aqui. Como você está, Giovanni? Tudo bem, pessoal? Grande, né? Giovanni, assim, duas coisas que me chamam muita atenção, né? Que você fala muito, às vezes a gente conversa também, como quando você fala, não especificamente da obra que você estava analisando, mas depois eu faço uma outra questão da questão da obra, né? Enquanto os encontros, né, com as pessoas, elas acabam sendo um momento de potência, né? Quando você fala da questão do encontro dos autores, o quanto isso melhorou o som, o quanto isso é importante para as nossas vidas, né? E o nosso encontro enquanto amigos são encontros de potência. Mas uma coisa que me chama a atenção, assim, que talvez Stefan Zweig esteja falando ou mostrando para a gente, é a questão o tanto que os limites do humano, né, as linhas são tênues, né? Ou seja, para a Uhum. gente agir de um jeito ou agir de um outro, sabe, assim, é algo fino, é algo muito assim, que num dado momento você está andando de um jeito, mas uma situação se apressa a nós, e aí nesse exato momento a gente já parece que muda completamente. Então, assim, me chama muita atenção nisso, né? Parece que ele quer demonstrar que o quanto a gente anda numa linha muito tênue, né, das nossas ações, que num dado momento a gente Sim. muda completamente. E isso muitas das vezes nos perturba, né? Porque como assim? Né? Como assim a gente não é senhor de nós mesmos?
Como assim aquilo que eu pensava exatamente agora e eu começo a agir diferente, a pensar diferente, a fazer diferente? E isso se torna, muitas das vezes, para a gente muito perturbador. Né? Então, ele mostra muito essa cara do humano, essa essência do humano, né? Essa fluidez, essa, esse certo, essa certa linha muito fina do nosso agir, das nossas condutas. Né? Isso me chamou muita atenção nessa hora, quando você estava falando dessa obra dele. E parabéns, viu, pela apresentação, gostei muito e obrigado. Muito obrigado, Nelson. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Como você disse, nós sempre tentamos fomentar diálogos aí potentes, né? E sobre o que você trouxe, eu acho que o Zweig ele demonstra isso muito bem também, né? Que é na linha da antena do seu tempo, que eu disse, né? Da psicanálise, como que, na verdade, isso que nós chamamos de civilização, de razão, né, de democracia, de neoliberalismo, tudo isso que a gente, né, se identifica hoje, né, orgulhosamente, de uma maneira narcísica, como que isso é um verniz, né? Isso é um verniz muito simples, né, muito pequeno, e que basta, né, qualquer tipo de... No caso do personagem em questão, bastou um posicionamento mais altivo de uma mulher e ele já, esse verniz já se desfez, né? E, e eu acho que assim, como eu disse, é de uma perspicácia psicológica muito grande, né? Porque quantas vezes, né, nós não ouvimos, né, de colegas, de amigos, né, em consultórios, né? Por exemplo, a tal pessoa se apaixonou pelo olhar da outra, né? Ou pelo modo que a outra pessoa andava, pelo modo que a outra pessoa falava, né? Porque a gente tem muito isso do senso comum, da beleza física, né? Mas eu acho que uma das coisas também que o Zweig ele traz aqui é como que, na verdade, né, muito antenado com o seu tempo mais uma vez, a questão do enamoramento, da identificação, da paixão, ela não tem nada a ver com a aparência física, né? São outros traços que a gente, muitas vezes, na maior parte das vezes, não está consciente, que nos chamam a atenção e nos fisgam, e quando a gente vê, a gente já está, né, agindo de uma maneira que de racional não tem muito, né? Muito obrigado, Nelson. Muito legal, gente. Olha, nós temos espaço para mais duas perguntas. Já queria, antes disso, dizer que o nosso próximo encontro vai ser dia 25 de julho, sábado, e vai ser com a Melanie Grum, que também fez parte do nosso grupo de estudos Stefan Zweig, e é justamente sobre 24 horas na vida de uma mulher. E, enfim, não vou antecipar mais nada, mas segue seguimos na mesma linha. Então, vocês todos que vão com certeza voltar, já sei, porque muita gente está aqui hoje de novo. Por favor, leiam esse livro antes, essa novela é curtinha. E queria Uhum. saber se mais alguém gostaria de falar. Eu queria saber, existe alguma chance do Freud ter atendido o Stefan Zweig? Não, Não tem? não, Sabe não, porque olha. tem um. Esse livro a que o Giovanni mostrou, A Cura pelo Espírito, da Zahar, ali tem a coleção das cartas que eles trocaram, das que são conhecidas. Eu tive a grande honra e a oportunidade de traduzi-las. Eles eram muito respeitosos no começo, eles se mandavam, como ele disse, os livros. Olha, saiu meu livro tal, mando para você em primeiro mão, mando para o senhor. Primeiro eles se trataram de senhor e durante um tempão, reprofessa para lá, reprofessa para cá, e depois é que eles começaram a se chamar de senhor Zweig e senhor Freud. E eles foram muito formais nessas cartas todas, mas não foi, não, ele não foi atendido. Ele conversou com Freud, mas era muito mais um trânsito de cartas do que um diálogo direto. Então, o que o Zweig fez, e é muito bonito, ele fez a fala dele ao lado do ataúde em Londres, os dois estavam exilados em Londres. Ele, então, falou ao lado do caixão do Freud. É uma peça muito bonita também. Podemos tratar aqui um dia aqui, porque só ela vale uma conversa inteira. É, É deixa eu verdade. ver. Quem mais quer falar alguma coisa? Luiz Carlos? Não quer falar nada, não? Aproveitar já.
Eu, em primeiro lugar, gostei muito da apresentação. Obrigado, Giovanni. E essa perspectiva mais da psicanálise, para mim, na verdade, me esclareceu muito da leitura da autobiografia também, porque eu ainda não conhecia, eu só li esses dois trabalhos dele. E uma das coisas que ficou para mim, quando eu li a autobiografia, eu tinha a sensação, quase como se assim, ele tivesse se desenvolvido quanto pessoa, está vivendo uma vida de adulto, mas quase como se a percepção dele fosse uma percepção de criança. E daí parece que por isso mesmo eu tive essa sensação, como se ele tem essa perspicácia tão dessas nuances, essas coisas delicadas de quando o ser humano perde o controle. E aqui reforçou. Então, uma das coisas que o tempo todo, quando eu lia antes a autobiografia, que eu pensava era como é possível um judeu ter uma visão tão ampla sobre questões políticas, que passou tudo ali o que aconteceu na Áustria, na Alemanha. E eu citei aquele momento, quando ele faz 50 anos, porque dá a impressão como se ele estivesse fazendo uma leitura e entendesse assim, olha, tudo saiu do controle, eu sei que isso aqui é muito ruim, eu não quero isso de forma nenhuma próximo de mim, mas parece que ainda assim como se ele tivesse uma sensibilidade e visse o humano por trás e dissesse, isso pode acontecer a qualquer momento. E isso ficou evidente para mim quando ele foi depois morar na Inglaterra, e ele dizia: aqui eu estou bem, aqui eu convivo com pessoas que estão vivendo mais ou menos da maneira como eu gosto, tenho uma percepção do jeito que eu vivo e olho para as coisas. E quando a Inglaterra declarou guerra a, a todo mundo germânico, ele falou: poxa vida, agora essas pessoas aqui na Inglaterra estão tendo o mesmo comportamento que eu não quero. E isso assustou ele da mesma maneira. Logo em seguida, falou: agora os ingleses eu não consigo conviver com eles também. Então, tudo isso que ele foi identificando aparece aqui nessa novela também, nesse verniz do médico, que até então está tudo sob controle, estou indo, todo mundo me respeita, e de repente, e tanto isso é forte que ele chega a dizer, né, que daí aquilo que ele viu é tanto como um vislumbre do inferno que a vida dele já, se ele tiver que se matar ali para acabar com isso, tudo bem, desde que eu não esteja mais envolvido nessa situação tão fora do controle, né? Eu acho bem interessante. Perfeito, Luiz. Obrigado pela sua colocação. Você me faz lembrar quando o Diniz, em Morte do Paraíso, né? Ele diz que o Zweig ele tem a capacidade, ele meio que fala por meio de seus livros e personagens, né? Ele é uma espécie de ventrílogo. E aí, isso me remete um pouco, eu penso que por meio das suas biografias e das suas ficções, ele faz muito disso, sabe? Eu acho que a forma como ele fala de si e o que ele quer transmitir é muito diferente como ele faz na autobiografia, a potência disso, né? A forma que ele trabalha com isso na autobiografia e na ficção é diferente, mas as duas são potentes. Eu vejo que na autobiografia ele tentou fazer um relato histórico, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe muito dele nas entrelinhas, nos silêncios, naquilo que ele não fala, né? E na ficção, por sua vez, ele consegue fazer com que esses personagens, né, com que esses dramas acabem falando muito sobre aquele tempo, sobre ele, né? Como a gente viu aqui, né? Como que essa questão da carta, do navio, do exílio, né, já está presente desde aqui. Então, acho que ele fala muito de si, da sua época, de modos diferentes em sua obra, né? Chega, Obrigado. não vai, gente. Infelizmente, chegou aqui a hora da gente terminar, mas não quer dizer que essa conversa termina aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar, encaminhar para o e-mail da Casa Stefan Zweig, que nós mandamos para o professor Giovanni Mello, e ele vai responder. Eu agradeço em nome da diretoria, da equipe da Casa Stefan Zweig, de todos nós aqui, agradeço muito a sua participação, Giovanni, é sempre muito enriquecedor. E lembro, Ok. então, o próximo livro, 24 Horas na Vida de uma Mulher, vocês podem obter como e-book, enfim, tem várias modalidades, tem também a edição mais recente da Zahara de 2016, deve ser, mais ou menos, Novelas Insólitas, não, peraí, Novelas Femininas é o nome do compêndio. Então, agradeço a todos vocês que num dia de Copa do Mundo tenham se dedicado a Stefan Zweig, e esperamos vê-los todos, então, no dia 25, sábado,
nesse mesmo espaço aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Abraço, pessoal. Até a próxima.